De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando sobre a história de Cecília Meirelles, e a nossa convidada é a professora Eliana Yunes. Ela é professora associada da PUC-Rio e da Cátedra Unesco de Leitura. Professora, qual era a relação de Cecília Meirelles com o tempo? Pois é, o tempo talvez seja um dos temas mais emblemáticos da poesia dela. A Cecília, ela desde o começo vai falar em ser irmã das coisas fugidias, não é? Então, desde o primeiro poema, né, que é o poema de abertura. E ela tem essa noção muito clara de que o tempo escapa, que o tempo passa, que não é possível segurar o tempo, né? Isso é que dá um certo tom melancólico, de alguma maneira, à obra dela, né? Encostei-me a ti, sabendo bem que eras onda, sabendo bem que eras nuvem, depus minha vida em ti. Como sabia bem tudo isso, e dei-me a teu destino frágil, fiquei sem poder chorar quando caí. Essa ideia de perda, essa ideia da coisa que passa, a onda, a nuvem, não é? É muito forte na poesia dela, não é? E isso traz uma certa memória dessas perdas que a gente já falou, e também da infância, não é? Cecília, quando se dedica na poesia adulta a trabalhar sobre a infância, ela vai falar sempre de uma infância doída, uma infância que vai passar, cabecinha boa de menino triste que sofre e resiste. Ela vai alongando esse destino que faz a vida ser uma vida que escapa entre os dedos. Quando ela trata da criança diretamente, no livro clássico dela, Ou Isso ou Aquilo, a presença é lúdica, é do brinquedo, é da corrida, mas lá no fundo, melancolicamente, está o barulho do riozinho que passa, está o colar de coral de Carolina, que também se desfaz. Há sempre essa memória da coisa passageira, não é? E que torna a poesia dela de uma enorme delicadeza, não é? Mas de uma enorme fragilidade também, apontando a fragilidade do ser humano. Isso poderia ser também um fator de indicação da sua espiritualidade. Cecília é uma poeta espiritual, muito espiritualizada, não é? Ela tem, no finalzinho já, aí pelos anos 63, 64, quando ela está doente, ela escreve alguns poemas muito bonitos sobre a parousia, sobre o desejo de um grande encontro com a totalidade. Ela não é uma poeta religiosa no sentido estrito da palavra, mas o cristianismo dela está aberto a uma espiritualidade que envolve as religiões orientais, que envolve uma percepção de mundo como uma união, uma comunhão muito grande dos seres, né? De alguma maneira, a gente podia dizer que a espiritualidade dela é franciscana, um grande amor a todas as criaturas, né? Isso é de uma beleza extraordinária. Isso vai percorrer a vida dela toda. Professora, um dos aspectos que nós observamos na obra de Cecília é o mar. Qual a relação dela com o mar, professora? Bom, isso a gente pode até retomar da história do tempo que a gente falava, né? Dessa ideia da coisa fugidia. Cecília tem, inclusive, acho que o segundo livro dele se chama Mar Absoluto, não é? Ela vai se ocupar ao mesmo tempo das coisas pequenas e das coisas grandes, das coisas que têm o peso da eternidade, as coisas que têm a duração para além do que ela pode medir. Mas essa duração está associada ao fluxo, ao movimento das águas, a essa coisa que tem um peso, né? O mar
absoluto tem um peso enorme, mas é feito de uma água que passa. Cecília também tem um grande amor pelos rios, tem muitos poemas sobre o rio, né? Mas sobre o mar, especialmente, ela dedica a primeira das canções, ela tem vários poemas dedicados, chamados de canção, mas tem um emblemático que diz mais ou menos o seguinte, ou que diz o seguinte: pus meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a areia que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, dentro d'água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Então, essa beleza que a poesia dela tem a ver com as águas, a ver com o mar, não é? Ao mesmo tempo é a imensidão, não é? Essa grandeza que o homem não pode vencer, o homem que está circunscrito ao tempo, não é? E ao mesmo tempo essa fragilidade, essa água que passa, essa água que é semelhante ao tempo, né? Que é delicada, que é frágil, né? Mas na qual ela mergulha, na qual ela está inteiramente mergulhada. Agora, a Cecília, além de falar tão profundamente aos nossos corações, é algo muito presente, né? Ela realmente é uma autora atemporal, que ela fala a todas as gerações. Ela possuía uma faceta também muito interessante, que era uma faceta política. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse aspecto. Eu acho que a obra da Cecília, que é emblemática desse interesse dela, certamente é o Romanceiro da Inconfidência. Mas você percebe uma dimensão política na vida da Cecília, no compromisso que ela tem com a educação brasileira. Ela não é uma poeta na sua torre de marfim. Cecília vai para a Rádio Nacional, Cecília escreve crônicas, é uma figura radiofônica, vai criar bibliotecas. E no caso da Cecília, Cecília vai se dedicar, não sendo mineira, Cecília vai dedicar mais de 10 anos de pesquisa ao Romanceiro da Inconfidência. A Cecília conseguiu alcançar efetivamente o reconhecimento que ela merecia pela obra que apresentava ainda em vida, professora? Eu penso que a Cecília, em vida, foi uma poeta mais lida e mais conclamada do que depois de morta. Cecília era uma figura presente nos meios culturais brasileiras, era uma mulher que escreveu para jornal, uma grande tradutora premiada pela Academia Brasileira de Letras, logo no início da sua carreira, ela acho que recebe o prêmio Olavo Bilac. Então era uma mulher que tinha uma vida intensa na cultura brasileira, muito delicada, não tinha nenhuma vaidade pessoal, não era nenhum caráter desse impositivo, mas a Cecília sofre depois da morte dela com a questão da herança, não é? Suas filhas, são 3 filhas, netos, têm sido muito rigorosos nas exigências que fazem para Cecília estar nos livros didáticos, estar em eventos, em peças, onde ela poderia circular e ser reconhecida com o impacto que a poesia dela tem. Isso faz com que a Cecília também não esteja presente na vida acadêmica. É uma autora pouco pesquisada na academia por conta dessa falta de circulação. Mas seguramente era uma poeta para estar na memória dos jovens, né? Ela tem um apelo à delicadeza no trato dos sentimentos, do amor. É uma pena que ela esteja, de alguma maneira, circunscrita àqueles que já a conheciam, àqueles que já puderam ler na obra completa. Professora, eu gostaria de agradecer a sua gentileza mais uma vez por receber a equipe da Boa Vontade TV. Muito obrigado. Eu fico muito contente de poder falar da poesia e da literatura brasileira nas oportunidades que vocês me trazem, que vocês me oferecem. Muito obrigada.
Hoje nós conversamos com a professora Eliana Yunes, ela é professora associada da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, também da Cátedra Unesco de Leitura, falando sobre a história de Cecília Meirelles. O nosso convite é para que você permaneça na audiência da Boa Vontade TV, a TV da paz, do amor e da fraternidade real.